Boa noite, professor. Boa noite, turma. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre um texto interessante que se chama Atração de Pessoas nas Startups, Discursos de Sedução. E vou falar também sobre outras formas de assujeitamento dos potenciais candidatos. Bom, então vamos lá. Foi realizada uma pesquisa com 8 startups de BH e foram traçadas 7 estratégias que elas utilizam para poder atrair potenciais candidatos. Foram feitas entrevistas com os gestores de pessoas dessas áreas e a análise foi feita com base no discurso dessas pessoas entrevistadas. Analisou-se, então, os discursos explícitos e aqueles que estavam implícitos nas entrelinhas, das respostas dadas. Foi analisado que existe um discurso de poder, onde, de um lado, tem os sonhos dos candidatos, dos indivíduos, e, de outro lado, existem as metas e objetivos das empresas. As startups, elas são consideradas empresas modernas. E como toda empresa moderna, o objetivo delas é atingir o coração do indivíduo. Então, para que isso aconteça, é necessário que ela adote um discurso de poder e também um discurso de sedução. E como que ela vai fazer isso? Através de pequenas ações muito bem planejadas no dia a dia, no processo seletivo, em quem já está dentro da empresa. E ela vai propor sonhar junto com essas pessoas, a fim de dar a ideia de que aqueles desejos individuais são também desejos da empresa. Só que implicitamente, na realidade, essas empresas acabam fazendo com que os desejos sejam atendidos para que aqueles indivíduos venham a aderir aos valores da empresa. Então, esse é o fim, esse é o objetivo implícito nesse discurso. E como que eles fazem isso no dia a dia, na rotina deles? Através de escolha meticulosa das palavras. Eles pensam exatamente em cada palavra que utilizam para que o discurso seja sedutor. Eles dão aquele sorriso que insinua durante as entrevistas, durante os processos seletivos, no dia a dia com os colaboradores. Para eles, a aparência é muito importante, a ideia que eles transmitem, tanto para os potenciais candidatos quanto para a equipe. Eles têm uma tendência a banalizar os problemas, como se fosse algo normal, corriqueiro, e que você não deva se desestabilizar por conta deles. E também há momentos, há questões que são estrategicamente silenciadas, que são as ligadas aos objetivos e às metas da empresa, justamente para atrair candidatos pelo coração e não deixar transparente a ideia do objetivo real da empresa. Agora eu vou falar um pouquinho das 7 estratégias de persuasão para atrair os potenciais candidatos. A primeira delas é o nós, startups, versus eles, empresas tradicionais. As startups nas entrevistas demonstraram um discurso bem pejorativo quando elas comparam as startups com as empresas tradicionais. Nessa comparação, elas dizem que é extremamente negativa a ideia de muita burocracia que se tem nas tradicionais, regras complexas, engessamentos. Em contrapartida, elas teriam uma imagem mais positiva por darem liberdade, por terem autonomia, por priorizarem diversão e os desejos dos colaboradores. Só que há uma crítica estabelecida pelo discurso implícito nessas entrevistas. E essa crítica estaria ligada ao fato de, apesar de concederem liberdade e autonomia, essas startups admitem que efetuam métricas para controle de pessoal, o que acaba surgindo a ideia de contradição, A segunda estratégia utilizada é através das redes sociais. A empresa se vê como uma vitrine e ela quer passar para os seus seguidores, para o público em geral e principalmente para os principais
potenciais candidatos a imagem de empresa encantadora. Então, elas incentivam seus colaboradores internos a postarem algo sobre a empresa que gere encantamento aos possíveis candidatos externos. Então, ela trabalha com envolvimento emocional para que esses colaboradores seus divulguem a marca. Então, além de colaborador interno, ele inconscientemente acaba se tornando um colaborador externo. E a crítica está ligada a esse duplo controle. Ele acaba exercendo a função de colaborador interno e a empresa também acaba controlando esse colaborador de forma externa, na vida pessoal dele, através das redes sociais dele, onde ela ganha cada vez mais espaço. A terceira estratégia utilizada está ligada aos modismos, que são discursos de ideologia, receitas de sucesso que todas as startups pregam por aí. Então, a gente tem como exemplo apenas a mudança de uma nomenclatura. Então, o que é chamado de consultor de RH, nas startups são chamadas de business partner. Então, a gente vê que é uma mera aparência de uma mesma coisa, é um mero enfeite, maquiagem de um cargo que, na verdade, já é utilizado nas empresas tradicionais. Então, às vezes, aquele cargo que precisou se reinventar e se adaptar ao mercado recebe uma nova nomenclatura que vem para maquiar, para encantar um potencial candidato. Mas é uma moda sem resolubilidade, ela não traz soluções efetivas. A quarta estratégia vai dizer da diversidade, que é também um modismo de se levantar a bandeira para diversas raças, etnias, orientação sexual e religiosa. Isso é uma tentativa, se apresenta como uma forma de fugir do padrão das empresas tradicionais. Só que a crítica está ligada à ideia do uso político dessa diversidade como um mero discurso. Então, nas entrevistas ficou muito claro que, apesar deles falarem que levantam a bandeira, existe um não lugar ali dentro daquela empresa, onde eles acabam praticando o sexismo e o etarismo, porque eles eliminam as mulheres de alguns cargos e também não acolhem pessoas de determinadas idades. Então, mais uma crítica que... Agora eu vou falar um pouquinho das 7 estratégias de persuasão
A quinta estratégia vai dizer da flexibilidade. Bom, as startups dizem que dão flexibilidade aos horários, autonomia e espaço aos seus colaboradores, e em contrapartida ela exige que eles também sejam flexíveis. Mas o conceito de flexibilidade para as empresas, elas admitem que é diferente daquele conceito do senso comum. Para elas, a flexibilidade do seu colaborador tem que estar ligada à resiliência e à responsabilidade. E isso significa que a empresa acaba não dando lugar às frustrações ligadas aos problemas dos seus colaboradores. Isso nos diz de uma violência e um sofrimento psicológico disfarçado de flexibilidade à medida que ele não pode expor as suas frustrações. A sexta estratégia utilizada é o uso de ambientes descontraídos. Então, nas startups você vai encontrar massagem, puffs, você vai poder trabalhar deitado no sofá, utilizar videogames a hora que quiser, trabalhar de chinelo, as festas vão ser trimestrais. Então, ela cria um ambiente descontraído, mas há uma forma de controle, porque o pensamento é o seguinte: eu te dou, mas eu te cobro. E eu te cobro muito. Eu vou cobrar altos sacrifícios, eu vou cobrar altas metas e eu vou cobrar altas réguas. Então, esse é o preço pelos ambientes descontraídos. A sétima e última estratégia é o discurso do crescimento. Ela adota o discurso de que nos preocupamos com sua carreira, com seu crescimento, o nosso foco é o seu aprendizado constante. Com esse discurso, ela quer transmitir a ideia de uma empresa benevolente, só que ela esconde os reais benefícios da empresa com seu aprendizado, com seu crescimento. Tanto é que ela vai exigir que você não se acomode através de cursos que são obrigatórios. Então, apesar de querer transmitir uma ideia de que se preocupa com a sua carreira, ela esconde a ideia de que, no fundo, ela é a maior beneficiária do seu crescimento. Agora, fazendo uma breve conclusão sobre esse texto analisado, o que a gente pode deduzir é que as startups, assim como todas as empresas modernas, se utilizam de estratégias de sedução, de encantamento, de atração de potenciais candidatos, mas essas estratégias nada mais são do que métodos utilizados pelo capitalismo para atingir um fim, qual seja a lucratividade por resultado. Então, a gente precisa ficar atento, ter o senso crítico e saber o que está acontecendo por detrás dessas estratégias de encantamento. Agora eu vou passar um vídeo sobre uma startup de recrutamento e eu peço para que vocês tentem ter um olhar crítico, um olhar mais humanizado e talvez um pouco menos capitalizado sobre o processo de seleção, para depois a gente discutir na sala de aula. Durante algum tempo, as startups se focaram muito no mercado de marketing e finanças, deixando recursos humanos de lado. Agora, o uso da tecnologia para recrutar e treinar talentos está em alta, ajudando profissionais e empresas a se conectarem. Hoje a gente está aqui no Google Campus e vai conhecer 3 startups desse segmento. Depois das fintechs, legal e juridical techs, chegou a vez das HR techs chegarem com tudo no Brasil. São as startups de recursos humanos e atualmente existem cerca de 20 HR techs registradas na Associação Brasileira de Startups. Elas estão crescendo e sendo responsáveis por uma revolução no processo de contratação, recrutamento e treinamento dentro das empresas. O mercado de recrutamento, a maior parte dele está no offline. Ela está em consultorias de RH, de recrutamento e seleção, headhunters, etc., que são um mercado muito pouco visível para a gente nem percebe que ele existe, mas ele é gigantesco, ele é muito maior do que sites de vagas. E ele é um mercado que ficou parado no século passado, que tem pouquíssima adoção de tecnologia e que hoje não consegue atrair os melhores profissionais, especialmente da nova geração e de carreiras do século XXI. Você não conhece desenvolvedores ou data scientists que vão atrás de consultorias de RH para se recolocar, isso simplesmente não existe. A Contratado é um marketplace centrado no candidato. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe vaga. Uma empresa não consegue entrar na Contratado e postar uma vaga, não dá. O que acontece é que o candidato que quer trocar de emprego
ele passa por um processo seletivo específico da carreira dele, no qual ele tem uma avaliação de CV, ele tem testes técnicos, ele tem uma série de etapas, e a gente seleciona os 5% melhores daquela carreira. Durante o período em que ele está querendo trocar de emprego, ele vai ficar visível para as empresas que fazem convites de entrevistas para os candidatos. Ou seja, ele fez um processo seletivo só e ele é abordado por diversas empresas num período curto de tempo. A plataforma tem duas interfaces. A empresa tem acesso aos 5% melhores candidatos que já estão disponíveis no mercado com testes feitos e currículos atualizados. E os candidatos conseguem gerenciar todas as entrevistas e processos seletivos em um único lugar. Já a GUP trabalha de forma diferente e chega para ajudar os departamentos de recursos humanos dentro das empresas. A plataforma faz a gestão de recrutamento de médias e grandes empresas usando inteligência artificial. O que a gente identificou foi que médias e grandes têm um alto volume de recrutamento, gastam 80% do tempo na triagem do processo. Então, o que a gente faz é ajudar ela a fazer toda a gestão do recrutamento, ao mesmo tempo ter uma inteligência artificial embutida que identifica o que os candidatos que mais performam no processo e que depois de contratados mais performam e ficam na empresa têm em comum. Então, à medida que ela abre vagas parecidas, a gente consegue fazer com que essa triagem seja mais automática e mais eficiente. Que aí, assim, o RH, gestor, quem está envolvido no processo, pode ocupar o tempo dele investindo em entrevista, e isso aqui, né, que é o tete-a-tete com todos os candidatos. A empresa, ela contrata a plataforma como se fosse no modelo Netflix. Então, ela paga uma mensalidade fixa para ter também previsibilidade no orçamento, e assim ela consegue contratar quantos candidatos ela quiser dentro da plataforma e colocar tantos gestores e RHs que ela quiser também para utilizar a ferramenta. Dessa forma, né, ela deixa de ter um modelo que antes era sobre demanda, para ela ter um modelo que ela mesma vai lá, imputa os dados que ela quiser, contrata esses candidatos e faz toda a gestão dentro da ferramenta. A gente consegue pegar dos candidatos diversas informações. Então, por exemplo, todo o histórico, experiências, parte acadêmica, resultados de testes e uma parte que pouco a gente analisa no recrutamento, que é a parte demográfica. Que às vezes tem algumas variáveis ali que tem muita correlação com as pessoas que vão ter mais performance dentro da empresa. Por exemplo, distância em relação ao trabalho, estado civil, várias outras coisinhas que a gente não olha geralmente. Então, a gente pega todas essas informações, aí a gente correlaciona dentro de um algoritmo, que é o algoritmo de Machine Learning, e esse algoritmo vai entendendo o que faz mais sentido para cada vaga. Então, previamente, a gente faz uma análise da empresa dentro da plataforma, o RH mesmo vai lá e fala assim, olha, eu quero que alguns funcionários aqui da empresa, numa amostra, façam alguns testes para a gente identificar um perfil inicial, e aí, com base nesse perfil inicial, a plataforma começa a rodar. E os candidatos que forem entrar dentro da plataforma vão começar a ser combinados de acordo com esse perfil inicial. Só que à medida que ela recruta, que ela fecha a vaga, que a gente analisa os pós-contratados também, esse algoritmo de matching vai ficando mais inteligente. O Departamento de Recursos Humanos não é só responsável pela contratação, mas especialmente pela retenção e capacitação dos funcionários. E é nesse ponto que entra a Rondana. A startup usa dispositivos móveis para treinar colaboradores por meio de pílulas diárias. Ao pesquisar o mercado, a Rondana descobriu que as plataformas de e-learning não atingiam um grande número de pessoas e que empresas pedem até 63% em receita por falta de informação por parte dos funcionários. E o ano passado, a gente fez um processo de design thinking. Ao longo de 3 meses, falamos com 50 empresas brasileiras, executivos, até a gente também fez observações de varejistas, etc. E a gente percebeu 2 coisas. Primeiro, essas plataformas não estavam funcionando, ninguém estava acessando, ninguém estava gostando e o custo é muito alto de fazer treinamento tradicional. E a segunda coisa que a gente percebeu é que a maioria dos nossos entrevistados estava usando o WhatsApp internamente para passar informação. Então, achamos isso interessante. WhatsApp para passar informação corporativa, mas as empresas não estavam tão felizes com este fato, né? Tem problemas de segurança de informação, problemas de, sei lá, horas de acesso fora de hora de expediente. Então a gente decidiu pegar a tendência que está acontecendo no mundo de chatbots
e montamos o primeiro chatbot de treinamento no Brasil. Segundo a Rondana, com a plataforma Indica, seus clientes conseguiram aumentar a receita em 25%. O engajamento ficou 15% maior se comparado com o e-learning e os custos com treinamento foram cortados em 90%. A partir de agora, o Brasil deve adotar mais rapidamente as novidades no mercado de RH. Entre as tendências está a gestão de pessoas dentro das redes sociais. As mídias se tornarão plataformas colaborativas de trabalho. Quer saber mais sobre as HR Techs? Fique ligado no canal Tech. Bom, gente, como nós vimos aí no vídeo, hoje em dia temos algoritmos que selecionam, são sistemas de rastreamento de candidatos que avaliam, selecionam e excluem automaticamente os candidatos. Através de palavras-chave, o sistema ele vai identificar os currículos apresentados com o perfil da vaga e vai selecionar ou excluir. É claro que há uma economia de tempo e dinheiro, só que em contrapartida acaba eliminando bons candidatos. Outro dado negativo é o preconceito, porque a máquina também acaba seguindo o padrão ao longo do tempo e esse padrão pode ser preconceituoso. Então, além de ter talentos perdidos, que são os trabalhadores ocultos, a gente tem o estabelecimento de um padrão preconceituoso. Eu vou ler um texto, até o professor que me encaminhou, que eu achei muito interessante, depois eu vou encaminhar para vocês. Eu vou ler uns trechinhos dele que vale a pena para a gente refletir. A inteligência artificial também é enviesada porque os algoritmos são treinados para identificar padrões de sucesso que se repetem com o tempo. Os algoritmos amplificam os padrões do passado e, nesse processo, podem apresentar preconceitos de raça, gênero ou idade. Por exemplo, se no passado 90% dos selecionados para o emprego eram brancos, o algoritmo vai repetir esse padrão, que afetará a aprendizagem da máquina. Ou o algoritmo pode aprender por conta própria a priorizar candidatos que frequentaram as mesmas universidades. E para finalizar o trabalho, bom, é importante que a gente busque compreender como vamos olhar para essas estratégias de persuasão, de atração de talentos e pensar, será que a gente não está normalizando demais estratégias que acabam utilizando dos aspectos emocionais dos candidatos de forma tão enganosa? E será que a gente também não é atraído por essas vagas sem perceber que nós somos vistos apenas como uma peça de alta produção da máquina? E quanto à inteligência artificial para seleção e exclusão de currículos, será que é mesmo justo, ético e humano que um computador rejeite o seu currículo? A gente vai levantar a bandeira contra os preconceitos e vamos depois normalizar o fato de que a inteligência artificial também é preconceituosa? Então parece um tanto quanto contraditório, né? E como fica o ser humano nessa história? Eu acho que é por isso que a mensagem de Charles Chaplin ainda é tão atual, porque ela nos faz questionar sobre a nossa sociedade extremamente capitalista, cheia de inovações tecnológicas e imensas contradições humanas. O trabalho chegou ao fim, espero que vocês tenham gostado, que possamos nos questionar mais, refletirmos, discutirmos a respeito do assunto e muito obrigada pela atenção de todos.